Olá, boa noite, estamos aqui ao vivo. Esperemos as pessoas. Boa noite. Olá. Gente, mais uma vez aqui para o nosso colóquio, não é? E seguimos na saudade da Quinta de Luz, né? Daquela casa boa. Um dia como hoje, quinta-feira, como é que estava lá a Quinta de Luz? Quem me diz? Quem arrisca dizer? Como é que estava? Pouca gente, né? Para lá e para cá. Daqui a pouco, né? A vacinação está seguindo. Vamos esperar o que a galera do alto diz, né? Sobre isso daí. Sejamos pacientes. Comecemos. Vamos lá. Vamos fazer uma oração para começarmos quanto antes. 20 horas e 1 minuto. Pai de infinita bondade, sabedoria, Pai de infinita bondade e misericórdia, nosso Pai amado, Pai nosso que estás nos céus, nosso grande amigo celestial, que ouve as nossas preces, os nossos ditames. Estamos aqui pedindo as suas orientações através da comunicação com os espíritos superiores, que eles possam interceder e transformar essa reunião em uma grande troca de energias em favor do bem e em favor da ordem, caminhando sempre para a realização da grande obra, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Abrindo os trabalhos. Como estão vocês? Como estão? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade ao longo dessa trajetória nossa aqui. Nós estamos fazendo hoje a segunda parte do tema Vidas Sucessivas. Por falar em vidas sucessivas, nós entramos, não é, claramente, na questão reencarnatória por excelência, não é, por natureza. Uma vez que a realidade de sermos espíritos nos leva a habitarmos em um mundo espiritual, uma vez que a realidade espiritual ela é a verdadeira realidade e a realidade material é tão somente um espelhamento dela. A realidade espiritual traduzida nos mundos espirituais enquanto o nosso lugar de origem, o nosso habitat. E, uma vez lá, nós nos preparamos para retornar à escola aqui para buscarmos o que deixamos para trás e não corrigimos, o que deixamos para trás e não olhamos. Porém, sem dúvida alguma, se não já aqui, lá observamos claramente que nos falta algo. E esse algo só pode ser evidenciado no retorno para onde esse algo ocorreu. Então eu só vou membrar o que foi desmembrado no local do desmembramento. E esse desmembramento foi feito aqui. Então, eu retorno em um descenso energético que chamamos
reencarnação para retomar uma trajetória do espírito enquanto matéria densa, encarnada, para fazer os remendos, aí entre aspas, que assim são necessários que eu faça, são requisitados que eu faça. Então, de maneira aí poética, essa é é o caminho nosso, tá? É uma lei, a reencarnação é uma lei e faz parte do componente comunicativo do espírito, é uma lei inexorável, é uma lei do espírito, é uma lei natural, como a mediunidade, como evolução, pluralidade dos mundos, né? Enfim, nós vamos conversar muito sobre isso. E como uma lei, não há contestações enquanto lei. Claro que ela parece que precisou ser experimentada via religião, via cultura, via filosofia, e na verdade ela é além disso, tá? Ela é uma lei, tá? Então é como se eu jogasse uma pedra para cima, ela vai cair. Qualquer objeto para cima vai cair, porque tem uma lei chamada gravidade. Então existe uma lei chamada amor, que é uma lei ampla, absurdamente ampla. Existe uma lei chamada reencarnação, tá? E não há controvérsias em relação a isso daí. Então, se a gente hoje afirma, até por uma questão histórica, religiosa, histórica, que 3/4 da humanidade, enquanto instituições religiosas, é reencarnacionista, a gente está fazendo apenas uma estatística, tá? A ideia é que, enquanto espírito, não interessa, entenda o que eu vou dizer agora, tá? Não interessa se você crê ou não, porque a reencarnação, como outras leis, não é uma matéria de crer, tá? É uma matéria de saber, não é uma questão de você crer, acreditar. Acreditando ou não, é. Isso pode, a princípio, parecer um tanto quanto arrogante, mas não é. É uma questão de lei. Se você entender, por exemplo, a lei da gravidade desse jeito, eu sou contrário à lei da gravidade, tá. Então seja contrário, né? Esteja contrário, postule contrário, mas ela existe. E se você militar contra ela, você pode se dar mal, né? No sentido de como se fosse desafiá-la, alguma coisa assim. Só que a gente está falando de um tipo de lei que tem uma manifestação energética muito abaixo da lei reencarnacionista, da reencarnação, como é abaixo da lei do amor, que é a lei mais ampla, né? A mais luminosa, tá? A mais essencial, quintessencial. Enfim, é uma maneira que a gente tem, até simples, não é? Simples, mas não é simplista, de explanar tudo isso daí, né? Lembrando a vocês que nós aqui, até fazendo essas lives, nós da Quinta de Luz, nós muitas vezes nos utilizamos de um roteiro, né? Como se isso aqui, a live, muitas instruções de vídeo, fosse uma revista, né? Fosse um tipo de revista, fosse um tipo de conjunto de sinopses, tá? O que é que significa isso? Significa que a gente traz determinados pontos que é interessante que você busque, tá? Que é interessante que você milite. Então tem muita coisa boa sobre reencarnação, como tem sobre tudo que já foi dito, mas muita mesmo. Nós aqui nos reunimos e entendemos até falar em pontos diferentes, um tanto quanto diferentes pela prática, sobretudo eu, tá? E assim os meus companheiros de jornada livica aqui, né? Alex e Alexandra e Márcio, não é? Então, cada qual na sua especificidade traz ângulos que a gente entende ser um tanto quanto diferente, talvez, do que já se leu, já se viu. Mas tudo isso com um objetivo, tá? O objetivo é levar para vocês a indagação, o questionamento, o interesse, no mínimo, em buscar, tá? Então isso é
muito importante. Nesse sentido, a gente faz uma sinopse, um roteiro, porque onde é que em 1 hora, mesmo que a gente desdobre, a gente vai munir vocês do que é reencarnação, do que é vidas sucessivas e outras, evolução, não é? E outras tantos temas que a gente já fez, né? A gente já falou aqui, as leis morais que Márcio faz, né? Então, todo o conhecimento e o âmbito científico que Alex traz, o âmbito mais psicológico, filosófico que Alexandra traz, tá? Então, a ideia é fazer com que isso funcione como um tipo de revista, onde você folheia e você se interessa, tá? Por aquilo e você busca, sobretudo nas obras fundamentais, né? Falando em obras fundamentais, a gente entende que vocês, se não precisam, não é? No bom sentido da palavra, mas no âmbito do tema de hoje, necessitam, sem dúvida nenhuma, ir para o Livro dos Espíritos para ler, para saber sobre a reencarnação, as vidas sucessivas. Porque é, assim, impressionantemente claro o que o Livro dos Espíritos traz. É tão claro que fica difícil até você expor algo que já está ali tão óbvio, tão claro, tá? Então, você tem aqui uma edição, eu tenho, né? Uma edição que é considerada, tá? Pela editora Besouro Box. Uma edição que tem um estilo de linguagem melhor no sentido de mais popular, tá? Nesse sentido. E quem está julgando sou eu, avaliando, tá? Então, uma capa bonita, tá? Então, nesse livro, ele até diz, nova edição, moderna e de fácil leitura. Então ele sugere, de maneira muito, né, aquilo que eu acabei de dizer. Então, se você vai aqui, minha gente, no índice, você vê claramente, tá, aqui, pelos capítulos, os vários capítulos, Deus, capítulo 1, capítulo 2, elementos gerais do universo, por aí vai. Então você tem aqui, na segunda parte, mundo espírita ou mundo dos espíritos. Mundo dos espíritos, tá? Melhor considerado, mundo dos espíritos. Então você tem capítulo 1, sobre os espíritos. Capítulo 2, encarnação dos espíritos, que é dividido em 3 pontos. Objetivos da encarnação, a alma e o materialismo. Aí ele já começara antes, né? Na primeira parte. Nessa segunda parte, ele se debruça mais especificamente sobre exatamente o que a gente está falando hoje. Vem falando desde a outra live, tá? No capítulo 3, ele coloca retorno dos espíritos ao mundo material. Ou seja, aí o desencarne, tá? A morte física. Então ele tem 3 divisões também. A alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. A separação da alma pela morte do corpo físico. Perturbação dos espíritos. São os itens do capítulo 3. E no capítulo 4, vai ter as várias existências do espírito. E o primeiro tópico é a reencarnação. E aí vem a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva e por aí vai. No capítulo 7, eu falei o 4, vai ter o 5, o 6. No capítulo 7, você vai ter aí especificamente a reencarnação. Tá? Livro dos Espíritos. Então, 3/4 da humanidade, do ponto de vista institucional, no âmbito religioso, socio-religioso, antropológico, historicamente falando, é reencarnacionista. Então, todos os grandes troncos religiosos, tá? Todos, inclusive o cristianismo. O cristianismo, ele evidenciou-se
né, na igreja cristã primitiva, pertencendo ao universo reencarnacionista até mais ou menos o ano de 570, 560. Essas coisas são difíceis de precisar, né? Quando a gente vai para tempo de Cristo, 500 anos depois, é muito complicado, é muito complexo, né? A gente tem grandes historiadores, mas tudo isso é muito complexo, né? Isso até, como eu me interesso muito por isso, eu converso vez por outra com os espíritos, converso com eles, mas é complicado, né? E eles dizem algo que dá para você ficar até com raiva deles, no bom sentido, né? Que eles dizem, quando você vier para cá, você vai saber. Enfim, então, ele já tem um bordão, né? Eu já conheço eles pela cara. Então, quando eu pergunto algo e eu vivo perguntando nesses temas, isso daí, nessa, né? A parte filosófica, religiosa, a parte histórica, sobretudo, e eles, né, eles tem um sinal, tem um jeito que eu já digo, já sei. Aí eles riem, sorriem, anuem com a cabeça assim, e dizem, pronto, já sei o que é. Então, quando eu for, aí eu vou saber, né? Aí ele é. Ou então tente se lembrar aí. Aí eu digo, mas tente se lembrar? Aí ele é. O que é que você quer que eu lhe diga? Não vou lhe dizer. Pesquise, estude, eles são assim, viu? Então, nem pense, isso aqui que a gente faz, a gente dá um ouro a vocês, incrível. Nem pense que eles dão nada. Eles ficam ali, ó, tá? Na linha de pesca. Então, veja, ano 560, 570, mais ou menos aí, tá? E aí, nesse meio tempo, né, nessa época, a gente tem, assim, até... É uma história quase que de carochinha, né? Assim, a gente tem assim, a gente traz um elemento histórico da vida do imperador Justiniano com a mulher dele, Teodora, que é impressionante, assim. E há muitas controvérsias, é quase mítico isso daí, porque quando a gente vai na história é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Fica difícil às vezes até pelos fatos em si, né? O que foi que aconteceu e o que não foi. A gente conta com os historiadores, muita coisa se perdeu, muita coisa foi adulterada nesse ponto, mas o que realmente aconteceu com as provas, com as evidências, eu conversando com os espíritos, eles me disseram muitas coisas sobre isso daí, tem coisa que eu guardo realmente para mim. E digo a vocês com certeza que se a gente soubesse de como a história foi feita e de onde vieram algumas coisas, realmente é de a gente ou morrer de ficar triste ou morrer de ficar com raiva, assim, no sentido assim, romântico aqui do termo, tá? Porque não é brincadeira, tá? Mas enfim, veja bem, na época de Justiniano, a Roma, não é? O Império Romano era uma coisa que ia de Portugal até Rússia, quase, entendeu? Hoje em dia. Era uma coisa assim absurda, né? De grande, né? Era um império. E, assim, quase que ingovernável do ponto de vista administrativo, logístico, por conta disso. Por conta disso, né, século I e II, né, o Império Romano viveu, né, um período de esplendor, né, inclusive historiograficamente, né, era conhecido como a Pax Romana, né, então é um período áureo, né, e tudo que cresce, veja, vai ficando difícil de administrar, né? Obter é uma lição muito grande, né? Você, quando obtém algo, é uma coisa. Manter o que obtém é outra. Então, cresceu, ficou imenso, e manter aquilo dentro do que eles imaginavam manter é muito complicado, né? Então, dificuldade de gerir, dificuldade de administrar, levou a uma solução quase que óbvia, né? Que é uma certa descentralização de um poder único, e eles colocaram o poder apenas em 2 lugares. Então você tinha aí o Império Romano do Ocidente,
onde Roma era a capital, tá? E o Império Romano do Oriente, onde Constantinopla era a capital. Então, as duas sedes do poder, Roma e Constantinopla. Justiniano era o imperador, na época, de Constantinopla, tá? Então, essa divisão, tá? Ela foi assim, inevitável, até porque, do ponto de vista expansionista, as fronteiras do Império sofriam tremendos ataques ali daquele pessoal godo, visigodo, aqueles germânicos todos, né? Franco-lombardo, da Lombardia, não é? Enfim, os vândalos, né? Até a palavra vândalo vem daí, né? Vem de Vandal. Vandal, Vendel, que era uma região da Suécia, ali, Alemanha, toda aquela região ali fazia uma coisa germânica, tá? Aquela parte inteira ali. E os habitantes dessa região específica, conhecida por vândalos, né, na tradução, eram conhecidos por serem assim absolutamente cruéis e tudo. Daí vem assim, eu acredito que a natureza da palavra vândalo, né, vandalismo, né, vandalizar. Olha aí a nossa live contribuindo para o enriquecimento da língua portuguesa, de onde vem a palavra vândalo, tá? Vem daí. Então, é tudo isso que a gente vai aprendendo, tá? Vai aprendendo porque vai estudando, vai lendo, vai conhecendo. Então, me veio aqui, realmente, a palavra vândalo vem daí. Era um povo, né, ali. E contribuiu para que, inevitavelmente, Roma tivesse que tomar essas medidas político-administrativas, né, de contenção. Justiniano, imperador lá de Constantinopla, era casado com Teodora. Tá? Teodora era uma mulher belíssima, inteligentíssima, belíssima, tá? Mas que ele conheceu Teodora no mundo da prostituição, no mundo das meretrizes ali. Então, Teodora teve uma vida muito difícil. A biografia de Teodora é muito controversa, a de Justiniano também, mas até por ele ter sido romano, não é? E ela convertida, né? Mas aí não tanto, mas a de Teodora sim. Então teve passagem no Egito, e, enfim, várias coisas. E Teodora, mulher belíssima, que teve ali assim, origens na vida dela na não é? Prostituição. E ele casou com ela, né? Então ele tirou, vamos lá, vou ser, né, bem no vulgar, ele tirou Teodora, não foi assim, mas vamos lá, tirou do gueto ali e deu a Teodora, porque apaixonou-se por ela, simplesmente o status de imperatriz. Ele era imperador, imperatriz, né? E tal qual ela era bela, ela era inteligente. E ela, com o tempo, começou a ser proeminente em todos os círculos de discussão de Justiniano, político e econômico, lá, inclusive desagradando até o Papa. Até desagradava pelos movimentos até sociopolíticos dela, porque ela gostava da coisa da emancipação da mulher e defendia muito e tudo. Mas, assim, há muita controvérsia com relação a isso daí, tá? Uns colocam ela como uma revolucionária de luxo e aproveitou o poder para melhorar muito a vida de muitos. Mas, como todo mortal, caía muito nas tentações, tá? Como tinha uma grande parte, uma biografia aí, meio apócrifa ou não, que colocava ela como uma pessoa meio demoníaca mesmo. Ela objetivou tudo isso,
até pelas ações dela e tal. Enfim, ninguém está aqui para julgar. A história nunca vai ser dada, prego batido, ponta virada nesse sentido. A gente tem recortes, nesse caso, de tão para trás, recortes às vezes mais dificultados do que outros. O que a gente tem séculos depois, a gente tem recortes melhor encaixados. Nessa época não tanto, enfim. Mas aí suas ideias desagradavam todo mundo, né? E o fato dela ter essa proeminência colocava as suas antigas companheiras, né, de trabalho, de meretrício, suas antigas companheiras ali de labuta, certo? Numa situação de raiva, de inveja, entende? De ciúme, tá? Porque ela estava bem e apesar de dizerem que ela fazia as caridades todas, tudo, e ela não era bem vista, porque cá entre nós eu acredito que muitas não queriam estar onde ela estava, né? Óbvio, né? Então tem aquela coisa da inveja, né? Que é histórica e né? Nasceu com o homem, né? Enfim. E aí, isso foi deixando a Theodora bem irritada. A ideia foi, né? As críticas constantes a ela, a pessoa dela, né? E muita gente. E aquela coisa, né? Como é que você vai aceitar isso de. Sim, você é uma imperatriz. Enfim, aquele fogo de um lado, fogo do outro, aquele fogo cruzado, e as ideias aumentando, né? Então ela era a primeira dama, afinal de contas, né? Então ficou bem incomodada com tudo isso, né? Sobretudo com a ideia de que, assim, a classe das meretrizes mereceria uma atenção maior, até porque foi dali que surgiu a imperatriz. Vê a maldade aí na história, né? Então esse movimento irônico que faz parte da natureza humana foi crescendo, foi insuflando. E aí é onde entra o controverso, né? Então tem um lado da história, que é um lado bem, bem feio, que diz que ela simplesmente, na condição de primeira-dama e de poder, ela pegou todas as meretrizes de Constantinopla e mandou matar. Simplesmente mandou assassinar todas. Tem outros âmbitos historiográficos que dizem que ela só entre aspas, né? Assim, apertou, ela tinha assim, inserções sociais interessantes, ela fazia creches, ela construía abrigos comunitários, algo nesse sentido, né? Não sei qual era o nome dado, mas é o equivalente a isso. E isso muito em função, em uma certa cumplicidade da igreja, construindo e reformando monastérios, e ela forçou as prostitutas a se reformatarem e saírem da prostituição, ou seja, mas ela fez isso forçadamente. Então isso fez com que muitas prostitutas se suicidassem, porque ela fez isso de uma maneira não muito adequada, vamos dizer assim, tá? E isso provocou quer a revolta da classe, quer a revolta de quem se abastecia da classe e o entorno, quer a revolta do povo. Qualquer que seja a história que compõe aí ser a verdade, né? A ideia é que ela atuou para valer e nessa atuação, nessa efervescência, as prostitutas que estavam morrendo, que morreram, se for o caso do suicídio, que
minguaram, né? Porque foram para o claustro. Ela forçou um claustro, não é? Isso para não dizer se não foi a hipótese dela ter assassinado, né? Mas enfim, qualquer que tenha sido o caminho, a ideia popular é que ela prevaricou, tá? A palavra está meio em moda, né? Prevaricou. De tal maneira que o consenso do povo era de que ela precisava voltar à vida para pagar aquilo, várias vidas, sabe por quê? O conceito da reencarnação existia. Olha, existia o conceito. Entende? Era um conceito da igreja cristã primitiva. Orígenes, Santo Agostinho, Tertuliano. Esse conceito existia, tá? Era o escopo, um dos pilares, um dos escopos fundamentais ali de Orígenes, pai da igreja, sim, do pilar número 1. Entendeu? E aí ela começou a ter medo disso. Tá? Porque a ação dela não acabava. E a revolta do povo, né? Eu acredito muito na teoria de que foi meio misto. Talvez algumas ela, né? Se eu tivesse que acreditar ou dar crédito, algumas ela mandou mesmo matar, porque ela era praxe da época, e outras ela tentou fazer isso daí. Saia daqui, saia dessa vida. Só que ela fez isso de uma maneira absurda, né? A ideia é que houve ali, me parece, que um movimento de extermínio real ou, assim, como eu diria, real que eu digo, de uma vez, ou paulatino, da atuação das prostitutas em Constantinopla. Porque me parece que grande parte da raiva e da dificuldade, né, de Teodora foi com a classe. Entende? Ela parece que entrou aí. E aí aquilo, veja, aquilo durou anos naquela revolta e tudo, só que ela era imperatriz, né? Então foi um movimento que o povo começou a não gostar, né? Ela tentou compensar aquilo com ações, mas as repercussões do que ela fez foram, assim, grandiosas, tá? E ela veio, segundo eu li, segundo algumas fontes, ela veio a adoecer e no adoecimento dela, ela veio a morrer, veio a desencarnar mais para frente, né? Então ela desencarnou em 548 DC, né, no ano de 548, com 48 anos, tá? Nova, não é? Nova, né? Nova até porque Justiniano desencarnou com 83 anos. Justiniano. Ela pediu a Justiniano no leito da morte, do medo que ela tinha da justiça divina, que desse um jeito, tá, de fazer com que não existisse mais a crença na reencarnação. Olha a história. Entendeu? Ela procurou, assim, o medo dela, da sentença que estava sendo dada a ela, né? Você vai pagar por isso, tá? Foi tão grande que ela pediu a Justiniano que transformasse a reencarnação, desse à reencarnação o status de herética, de heresia. E Justiniano ficou numa saia justa. Não sei se saia justa vem por conta disso. Aí já é uma... Aí bota aí, kkkk, NA, KKK.
Porque, né, agora me ocorreu, saia justa pode vir de Justiniano. Porque no leito da morte da mulher que ele gostou a vida inteira, ela pede uma história dessa, ele diz, pronto, tô lascado. E agora? Pior que eu tenho que fazer. Não, lá, entenda, a gente é nordestino, então eu digo lascado é nesse sentido. Eu estou me imaginando Justiniano, apesar de ser difícil fazer isso. Entendeu? Mas repara a situação. E aí ele diz, tá certo, entendeu? Ou seja, a ideia era construir de tal maneira uma trajetória que tirasse a reencarnação da realidade canônica ali da parada lá. E aí? E aí ela desencarnou, né, em 548. E no ano de 553, por ocasião do concílio de Constantinopla II, tá? Esse concílio foi um concílio, Justiniano pegou carona, meio que o Papa não queria, ele disse que vai de todo jeito, nem que seja a força, na condução coercitiva, eu pego o exército e levo você. Foi uma coisa estranha esse concílio, foi estranho, porque foi um concílio onde simplesmente se tinha que explicar. Foi feito para explicar a encarnação de Cristo. Sabe? Eu acho que é a divinização da figura de Jesus e o início assim, a ideia inegável da Trindade. Então, nesse movimento de um intrincado contexto filosófico, teológico, filosófico, simplesmente ele conseguiu formatar a ideia que o preceito básico de Orígenes, que é a reencarnação, estava carta fora do baralho e simplesmente era herética, era pecaminosa. Somente ele conseguiu, para Teodora, isso. Veja, inclusive de Teodora, né? O pensamento mágico de que a coisa já vinha daquela época, né? Da coisa era obtida aqui para ter uma reverberação lá, quando na verdade isso não existe. Nada aqui que reverbere. É o contrário, né? É bem o contrário, tá? Então estou até tomando um tempo bom nisso daí, porque eu acho importante esse contexto histórico de origem. Certo? Então veja. E aí foi simplesmente, a partir daí, até o ano de 570, não é? 572, 75, 575, mais ou menos, onde a gente entende que os últimos a serem rechaçados foi, historicamente falando, foram os cátaros, né? E os albingenses, né? Os cátaros na França, os albingenses na Espanha, né? Foram, assim, martirizados, perseguidos, porque eram um povo que mantinha a fidelidade na igreja cristã primitiva, onde a reencarnação e outros conceitos eram ali intrínsecos ali, tá? Mas enfim, você tem aí uma história inerente ao cristianismo, tá? Futuro catolicismo, mas aí mais futuro, né? Enfim, mais cristianismo. Você tem aí todo o componente no hinduísmo fortíssimo, no budismo, no jainismo, no sikhismo. Você tem no judaísmo, sobretudo, ou principalmente, tá? No braço oculto do judaísmo, na Cabala ou Cabalá, certo? Você tem a doutrina da transmigração de almas. É evidente que eu estou falando
de um mundo antigo, mas se eu for mais para trás, para Egito, Mesopotâmia, isso é prego batido, ponta virada. Doutrina da transmigração de almas, inclusive entrando pelos elementos filosóficos da Grécia, que fundamentou Roma, né? Então você tem ali Platão, você tem ali Aristóteles, você tem Plotino, você tem vários outros, né? Que tinha esse direcionamento, evidentemente que dentro de uma orientação filosófica, tá? Dentro de princípios onde termos filosóficos correlatos existiam, mas é transmigração de almas, tá? O conceito da reencarnação atual, no que a gente entende, compreende, foi um conceito, o termo foi um termo construído, reconstruído, eu diria, por Kardec, reencarnar no sentido de retornar à carne, e uma vez o espírito na carne, a condição da alma, o espírito encarnado, alma. Certo? Então a gente tem aí todo o caminho, um caminho histórico, tá? Que não nos deixa. Assim, é curioso a gente ilustrar, a gente ter essa ilustração, né? Essa história, a história de Justiniano com Teodora. E é interessante porque creio que é aí onde entra nós aqui como sendo fomentadores de opinião e querendo, motivando que vocês busquem e pesquisem, cutucando vocês para isso, né? Mas trazer aqui elementos que vocês podem ver de maneira muito mais abalizada em vários outros lugares e lerem no Livro dos Espíritos, por exemplo, tá? O que é importante, na minha opinião, sobre o tema, é que ele perfaz a ótica, assim, da lógica espiritual da justiça, quando a reencarnação, ela faz com que nós entendamos o motivo pelo qual determinadas coisas acontecem conosco. O que a gente faz ou deixa de fazer. Então, quanto mais a gente compreende, quanto nós, né, nos compreendamos enquanto espíritos, mais a gente vai pensar dessa maneira, tá? Então, a ideia é que a reencarnação, enquanto uma nova condição encarnada, nos dá, é a possibilidade de resgate daquilo que não foi elaborado pela nossa consciência. Tá? Existe uma nova reformatação do livro dos médiuns, da Gênese, não é? Da Gênese. E existe também uma nova reformatação do céu e o inferno, onde elementos de uma compreensibilidade psicológica e espiritual mais adequadas são colocados. Então, por favor, vocês adquiram, vocês espíritas, simpatizantes, enfim, para esse público que eu estou falando, sobretudo, porque é esse público que vai buscar, que vai procurar. O livro, um dos livros pilares da codificação, chamado Gênese, a nova edição da Gênese. Por quê? Porque foi de algum modo foram retirados ou foram repaginados, né? Foram retirados algumas coisas de lá, foram corrompidos, é como se fossem arquivos corrompidos, tá? E o motivo pelo qual isso aconteceu tá dito ali, tá? Sobretudo no livro lá do Paulo Figueiredo, né? Eu me esqueci o nome do livro, nem Inferno, nem como é, nem... Eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, então vocês colocam aí. Hein?
Você bota aí, você procura, tá? Então, isso faz parte da nova programação, até dos espíritos, em trazer esses elementos novos para a luz, para a compreensão nossa, tá? Então, na história do espiritismo, algumas coisas foram suprimidas por uma questão puramente de orgulho mesmo, essa é a ideia de ego, e o ego nunca se furtou em entrar em nenhum lugar, e a gente teve isso dentro da nossa doutrina, onde algumas coisas foram colocadas de maneira equivocada. E é evidentemente que a verdade é a nossa grande mãe, o nosso grande pai, e ela vai sempre acontecer, ela vai sempre chegar. Chegou numa hora boa, não numa hora onde deveria ter chegado, de acordo com as instruções dos espíritos dados para exatamente essa hora ter chegado nesse tempo. E nós podemos nos beneficiar com a reformatação dessas obras, né? A Gênese e Céu e Inferno, né? Onde é colocado de maneira diferente, tá? Num ângulo de visão diferente, não é? Os motivos pelos quais aqui nós estamos para cumprirmos a nossa trajetória. Enquanto que antes existia uma visão calcada numa religiosidade cristã mais de expurgo ou de punição, coisa que nós até em Quinta de Luz nunca entendemos desse jeito, e os espíritos que nos orientaram nunca foram, vamos chamar assim, num bom sentido, cúmplices desse tipo de opinião, né? Eles sempre trouxeram algo de vanguarda e nunca entenderam que a gente está aqui para pagar alguma coisa. Jamais. E aí nós nos surpreendemos quando, na verdade, essa visão, essa maneira que nós já postulávamos na Quinta de Luz, eu particularmente na minha vida, e eu vi várias pessoas antes de Quinta de Luz postularem também, de quando liam e viam aquilo na Gênese, Céu e Inferno, obras póstumas, pouca coisa, mas geralmente quando a gente estudava, dizia, mas isso daqui, a gente até tinha um termo de dizer, isso está muito religioso, isso está muito igrejístico, no sentido de que o conteúdo moral ali, filosoficamente, está muito estranho, não é assim. A noção de karma não pode ser entendida daquele jeito, de veio aqui para cumprir, para pagar, e quase que algo pecaminoso. Pois, para nossa surpresa boa, na verdade aquilo nunca fora escrito de Kardec, nem inferência, nada, né? Aquilo foi plantado porque havia uma necessidade igrejística no espiritismo. E isso tudo, claro que eu estou falando aqui rapidamente, mas isso tudo é exposto nos livros do Paulo Figueiredo, tá? Vocês colocam aí, Revolução, tá? Nem Céu, nem Inferno, tem vários livros, né? Paulo Henrique de Figueiredo, vocês busquem, Márcio, Alex tem falado muito sobre isso, e é interessante que vocês busquem, né? E se referenciem nisso daí, é extremamente importante, quase que uma condição sine qua non para o espírita. E aqui, como eu estou falando com muitos de vocês, ou alguns de vocês que não se colocam nessa condição nominativa, tá? Que vocês possam usufruir dessa coisa boa que é ler e se instruir. Existem vários vídeos na internet, no YouTube, tudo dele, né, do Paulo Figueiredo, falando, e é uma pessoa muito ativa, e vocês podem pegar muito, inclusive sobre o tema em questão, tá? Porque eu não fiz um rodeio, uma tangente, nada é à toa, porque o tema nos traz o quê? O escopo da moral, tá? E é exatamente o motivo pelo qual a gente está aqui. A gente está aqui encarnados para cumprir um ditame escolar, como disse a mim, como me foi dito por um grande amigo espiritual intitulado Preto Velho, um grande amigo, um preto velho lindo, cheiroso, e ele disse assim, a gente se levanta onde cai. Eu estava vestindo uma calça, errei o pé, botei a perna, né, na que já estava, ficou, né? Não tem isso. Fui vestir rápido para ir para o centro. Tinha que pegar dois ônibus.
Era uma época mais, né? Eu jovem, cabelos pretos, não esses cabelos. Bonito agora não tô, mas eu fui lá atrás. Agora não, né? Agora a gente fica mais maduro. Aí coloquei o pé, a perna, na mesmo. Já estava ali, levei um estouro, foi um estouro homérico, porque eu voei, caí por cima de cama e quando eu caí, eu escutei uma risada. Quer dizer, ele riu da minha queda, espírito ri da queda dos outros, tá? Mas ele riu com um objetivo, até porque quando ele riu, a risada dele destampou mediunicamente meu ouvido. E foi a primeira vez que eu ouvi alto e bom som, clara e audiência. E eu acredito que deva ter sido pela gargalhada que ele emitiu. Aquela energia foi tão grande e eu fiquei assustadíssimo, mas uma situação incrível ali, não é? Em trajes, né? Com um pé enfiado na mesma calça, na mesma boca que o outro tava, meio que para cima, com medo num quarto e, enfim, a gente se levanta onde cai. Ele riu e disse isso, porque este mesmo espírito, ele tinha me perguntado, numa indagação minha, né, aquela coisa da gente reclamar, né, a gente chegar e falar dos problemas. Eu tinha perguntado, tinha falado coisas a ele através de um médium, e ele me perguntou através do médium onde é que a gente se levanta. Onde? Esse médium que recebia na psicofonia, a gente vai falar disso. Este espírito, ele não ia para o, né? Não ia para o centro, para este centro toda semana. Ele ia de quinzena. E era a quinzena dele. Eu já estava 15 dias com aquela coisa na minha cabeça, na minha consciência, e eu não sabia responder com a pergunta dele. E ficou onde é que a gente cai, onde se levanta, perdão. Onde se levanta, de que maneira se levanta. E aí quando eu levei o estouro, eu escutei a voz dele, claramente ele riu e disse, a gente se levanta onde cai. Enfim, eu me recuperei da queda e do susto, fui para o centro, e quando cheguei lá atrasado, ele já estava lá, porque o médium já tinha começado os trabalhos, e quando eu cheguei, você veja o que é vejam o que é uma fidelidade de comunicação. Vou dizer a vocês. Quando eu cheguei, ele estava sentado, o médium, em um tamborete, com a cabeça baixa, e várias pessoas ao redor dele, em pé. Algumas sentadas, outras em pé, de modo que uma pessoa num tamborete pequenininho, ele não ia me ver. O médium não me viu. Certo? O médium não me viu. Até porque quando o médium recebia, ele ficava com os olhos fechados, meio fechados, e ele estava envergado, com a cabeça baixa, sentado num tamborete com a cabeça baixa, quase baixa, toda. Quando eu cheguei, ainda tinha as pessoas na frente dele, feito um tapume. Ele deu uma risada de lá e disse, chegasse foi... Já te recuperasse da queda, alguma coisa assim que ele falou. Ele falava assim, dando grito, né? Dando um pio, assim. Tô aqui, vice. Era assim. Quá, 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 quá. Mesma coisa, igualzinho que eu escutei, né? Claro. Né? Modificado pela voz do
do médium e eu descobri o óbvio. A voz dele era muito mais estridente do que a voz do médium, mas nem se comparava, né? Aí ele disse, então a gente se levanta onde quer. Veja o que é a fidelidade da comunicação. Ele repetiu lá, contou a história. Isso é uma coisa que aconteceu na minha casa. Veja o que é você ter ali a noção nua e crua da fidelidade da comunicação, da existência, do ato, do fenômeno da espiritualidade, da ocorrência do fenômeno, tá? Então é um estudo, a gente faz isso, tá? Quinta de Luz tem esse cuidado, acontece muito isso lá, né? Se começa a se dizer uma coisa através de um espírito, através de um médium, e ele continua a dizer através de outro médium no outro dia, que eles não se coadunaram, os dois médiuns. Então, sabe, a gente viu já várias manifestações fenomênicas que atestam uma série de coisas e que nos dão a clareza total dessa fidelidade comunicativa, assim como a gente já aqui caminhou o suficiente para a gente ter a noção clara da fidelidade do processo reencarnatório e de como o processo reencarnatório nos ajuda a tranquilizar até o nosso espírito. Leia esse espírito, a nossa consciência, a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso psicológico, o nosso emocional, no sentido de que as coisas são o que são, de que a gente, quando desencarna, volta para casa, logo mais a gente se vê. Eu sei que não é fácil, nem nunca será qualquer tipo de luto, e aí eu estou falando muito em função dos acontecimentos de agora, por ocasião de uma doença que é utilizada como extermínio, mas não pode ser utilizada como elemento de drible, nem de troca, ou não deveria, porque epidemias, endemias, pandemias sempre existiram, e qualquer coisa que signifique isto tem a ver com o nosso processo evolutivo encarnatório, e o quanto nós ainda não estamos aprendendo a sermos equânimes uns com os outros e sofremos por isso. Isso não é represália, isso não é troca. Isso é simplesmente a manifestação de um grupo, de uma coletividade que fere as leis da natureza, que fere as leis da ecologia, por exemplo, que fere as leis do compromisso do homem com o próprio homem. Isso, enquanto for ferido, nós vamos sofrer sanções do que nós mesmos fizemos. Não tem nada a ver com Deus no sentido específico. Tem a ver conosco. É a história do... Se a gente quer usar o termo pagar, que é um termo absolutamente inapropriado para todo e qualquer tipo de entendimento do processo reencarnatório, a gente use assim: se a gente fez, a gente paga. Certo? Isso é claro. Não é? Se a gente leva uma topada, a gente vai ficar com o dedo roxo. Talhado, retalhado, aberto, o que for. Algo vai acontecer. A questão é que alguns cortes, alguns ferimentos são impossíveis de serem fechados, vistos, tratados em uma vida. É preciso uma outra vida. Nessa outra vida a gente não tem a memória de onde a gente retalhou o dedo. E aí? Então, a reencarnação, no que ela traz do exercício da memória espiritual, ela faz com que nós nos pacientemos se nós colocamos a consciência e a clareza naquilo que está sendo visto. E nós entendamos que tudo tem solução. É preciso que a gente pare e amplie aquilo. De que aquilo que nos está sendo acometido agora teve uma origem pregressa, ou pode ter tido. E a gente precisa entender que nós não
nascemos este que nós somos. Nós fomos muitos. E estamos numa espiral evolutiva. Assim é que é. Certo, minha gente? É um tema controverso. Eu já cravou aí as 21 horas, tá? É interessante que a gente já termine. Mas a gente vai fazer uma coisa interessante, assim. A partir de agora, né, eu particularmente vim na live de evolução e aqui as vidas sucessivas, reencarnação. Então a gente faz uma pausa e a gente, na próxima live minha, a gente responde pergunta, que nem aquela anterior, tá? Então a nossa próxima live, a minha, não é? Tem as dos meninos, a da menina e a do menino, e daqui a pouco a do outro menino que está se restabelecendo. Então somos 3. Então na minha próxima live, eu vou responder pergunta e resposta, ok? Porque nós aqui estamos com o tempo estourado. Eu acredito que o que a gente falou de evolução, o que a gente falou aqui de reencarnação, pode suscitar muita coisa. E vamos responder direitinho, né? Porque mexe. Eu acabei de falar coisas que mexem, que tem repercussões, que fazem com que a gente pense. E aí, mandem para mim, mandem para cá, mandem para Quinta de Luz. Manda para Quinta de Luz tudo. Manda para Quinta de Luz as perguntas. Eu vou acolhê-las e nós nos veremos na próxima live, tá? Semana que vem, eu acredito que é sem medo de errar, ou Alexandra ou Alex. Quando a gente não sabe, a gente diz isso, né? Tá? E eu, muito satisfeito que estou por ter vocês aqui comigo nessa encadernação. Eu tenho um tio, avô, que de muito bom grado está no mundo espiritual, que ele chamava assim. Ele começou a ler o Espiritismo por minha causa, assim, minha causa, eu gosto de mim, né? Levantar a minha moral dizendo que foi por minha causa. Mas ele me pedia muitos livros, e aí eu comecei a dar, e ele dizia, menino, como ele dizia assim, chegava para mim e dizia, menino, como o mundo espiritual é burocrático. Ele tinha um conhecimento, era um advogado, um senhor, assim, um jovem senhor, e já desencarnou, tá na espiritualidade, e agora vendo ao vivo e a cores tirando as dúvidas dele. Ele tá tirando as dúvidas dele lá. Tá bom? Então, que Deus o tenha, e que Deus tenha todos aqueles que foram para a pátria, que voltaram para casa acometidos por essa idiosincrasia que existe mediante a nossa estupidez, e que nós aprendamos a diminuir essa nossa estupidez para que possamos ter aqueles que nós amamos mais tempo aqui, sobretudo exercitando a inteligência de nos cuidar e cuidar dos nossos pensamentos, para que quem, do ponto de vista executivo e legislativo, nos auspicia, tenha realmente poderes mais assertivos para conosco. Para isso que nós possamos emitir vibrações fortes, positivas, proativas, poderosas, porque é assim que a gente faz. Nós da Quinta de Luz fomentamos isso, de que nós pagamos o mal com o bem, porque se a gente for por outro caminho, não é um caminho de caridade. E segundo o que nós aprendemos, fora da caridade não há essa salvação, entendendo salvação como a verdade que nós procuramos. Em cima disso tudo, nós conversaremos na próxima live, no próximo encontro. Manda as perguntas para Quinta de Luz, tá? Beijo no coração. Tchau.